Bom dia! Paz e luz para você. Que manhã maravilhosa, aonde nos encontramos para mais um momento de aprendizado, de reflexão, para mais um encontro de fé, amor e esperança, nos alimentando do pão nosso de cada dia que nos é dado pelo nosso Pai Celestial. Obrigada por você estar aqui comigo. Hoje eu acordei com um sentimento de gratidão muito grande. Apesar disso ser um hábito meu e de toda a minha casa, de acordarmos pela manhã sempre agradecendo, hoje especialmente eu acordei com este sentimento de gratidão ainda mais afinco. Eu estou usando um vestido que eu usei quando eu estava grávida agora da Emanuela. E aí eu olhei para ele e falei, eu vou vestir esse vestido hoje. E quando eu vesti, eu fechei os olhos e disse, obrigada, Deus, porque eu sou mãe. E quando eu me sentei à mesa para tomar o meu café da manhã, eu disse, obrigada, Deus, porque o Senhor nunca deixou nada faltar. E quando eu olhei para o meu esposo, eu disse, obrigada, Deus, pelo meu esposo. E obrigada, meu esposo, por ser uma pessoa tão boa para mim. Meu filho acordou e eu disse para ele, bom dia, filho. Obrigada por ser meu filho e por ser tão maravilhoso. E eu quero começar hoje dizendo obrigada a você que me acompanha, a você que está aqui juntos nesta unidade espiritual, onde nós não temos noção em quais cidades, em quais estados, em quais países do mundo tem pessoas neste momento nos assistindo. Nós formamos uma unidade, a unidade da Igreja Revelada. A igreja que não se limita em paredes, não se limita em cimento, não se limita em físico, mas a igreja espiritual, o corpo de Cristo, a igreja que é uma só, com o nosso cabeça que é Jesus. Obrigada a você que me ouve pela nossa rede de rádios. Nós estamos agora ao vivo no Facebook, sendo transmitido por nossa rede de rádios. Eu sei que para os nossos irmãos do Nordeste, devido ao fuso horário, estão nos assistindo e nos ouvindo agora às 10 horas da manhã. Na verdade, nos assistindo pelo Facebook às 10 da manhã, devido ao fuso horário, que não alcança o Nordeste. Porém, os que nos ouvem pela rádio, está sendo colocado às 11 horas da manhã por causa da prece do meio-dia. E o importante é que estamos juntos. O importante é que a vontade do Pai Celestial seja feita. A base desse encontro que nós temos aqui todos os dias pela manhã, de segunda a sábado às 11 horas da manhã, porque domingo nós estamos no santuário, né? E a base deste encontro que nós temos é a oração do Pai Nosso. Quando nós oramos e pedimos ao Pai que o pão nosso de cada dia Ele venha nos dar. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que pão nosso é esse? É o alimento para o nosso espírito. É o ensinamento, é o aprendizado que Ele nos traz. Ontem eu recebi uma mensagem, dentre tantas que eu recebo todos os dias, onde uma irmã disse para mim, minha apóstola, muito obrigada porque eu tenho aprendido tanto com a senhora. E eu disse para ela, minha irmã, muito obrigada porque você está comigo e juntas aprendemos com o Espírito Santo. Eu me coloco como um instrumento para que o Espírito nos ensine. Quando eu falo nos ensine é porque eu também aprendo muito com o Espírito Santo. Hoje eu vou falar profundamente sobre o que liga Noé, da Arca de Noé. O que liga Noé, Jesus e nós. Qual o mistério que liga esses três tempos, essas três pessoas, esses três momentos, o que há de
em comum nesses 3 tempos, que são separados por milhares de anos? Nós vamos aprender com muita profundidade pela revelação do Espírito, e como diz aí na internet, os entendedores entenderão, porque só aqueles que têm revelação é que vão conseguir compreender essa mensagem tão profunda que o Espírito vai nos revelar nesta manhã maravilhosa. Hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro, nós estamos aí na reta final para o Monte Manaim. Dia 2 de novembro, pessoas saem de várias partes do Brasil e outras que saem de várias partes do mundo para renovarem o pacto de vida com o Arcanjo Miguel no Monte Manaim. O que leva uma pessoa a ir ao Monte Manaim fazer um pacto de vida com o Arcanjo Miguel? Eu vou responder você hoje na mensagem. A importância da pessoa agir pela revelação do Espírito. Quem tem revelação é uma pessoa completamente diferente da pessoa que não tem revelação. E só há a bênção de Deus, a proteção do Arcanjo Miguel e a salvação para aquelas pessoas que ouvem a revelação do Espírito e seguem a revelação que o Espírito lhes entrega. É muito profundo e eu tenho certeza que você vai ser renovado na sua mente, no seu entendimento, para que nas tuas ações você seja transformado. A palavra de Deus diz isso, que nós temos que ser renovados na nossa mente para sermos transformados e entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Falando em vontade de Deus, nós tivemos nessa madrugada uma reflexão fantástica que o nosso apóstolo nos trouxe. Você que ora conosco todos os dias na madrugada, você tem observado que nós estamos um dia mais forte do que o outro. Como você está hoje? Mais forte do que ontem? Porque hoje eu estou mais forte do que ontem. E amanhã nós estaremos muito mais fortes do que hoje, até mesmo porque amanhã é sexta-feira, dia de corrente forte nos santuários em todo o Brasil. Às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, como também às 7 horas da noite, nós teremos a corrente do Arcanjo Miguel, como temos toda sexta-feira em todos os santuários do Brasil. E é a corrente que levanta você. A corrente te levanta. E a Santa Ceia todos os domingos te sustenta de pé. A corrente é a batalha espiritual. A corrente é com o Arcanjo Miguel, onde nós firmamos ali o nosso pedido e nos fortalecemos, partimos para a batalha espiritual. Porque no mundo espiritual vence quem é mais forte. E mais forte que os teus inimigos é só o Arcanjo Miguel. Então é muito importante você entender que nós vivemos em um processo de evolução, né? Você hoje tem mais conhecimento do que você tinha ontem. Hoje você está mais forte do que ontem. Por quê? Porque você orou de madrugada, porque você ontem durante o dia recebeu, 11 horas da manhã recebeu um alimento forte aqui pela nossa live ou pelo rádio. Você recebeu 8h30 da noite um reforço, um alimento forte também, trazido por um homem de Deus, por uma mulher de Deus aqui na nossa live, como temos todos os dias, às 8h30 da noite também. E aí vem a oração da madrugada com uma reflexão sobre a sua vida. E a oração da madrugada de hoje, meu Deus do céu, foi uma reflexão muito importante que todo mundo deveria fazer. O apóstolo falou sobre a dádiva que nós temos, que é a vida. A vida é uma dádiva de Deus. E ele falou sobre os tempos de Deus para as nossas vidas. E quando nós fazemos essa reflexão, quando o apóstolo vem nos falando e nós vamos refletindo e aplicando na nossa vida, é impressionante o tanto que nós enxergamos e valorizamos tudo que Deus tem feito e tudo que Deus é. Porque Ele é maravilhoso. E tão maravilhoso Ele é, que Ele nos deu a dádiva da vida. E aí você, numa adversidade, num problema, num desafio na sua vida, às vezes você olha e se esquece de agradecer por tudo aquilo que você
tem, que Deus te deu, e se concentra muito no problema. A nossa batalha, ela é espiritual. Por isso que tantas pessoas saem de várias partes do mundo, do Brasil. Caravanas estão saindo de várias partes do Brasil para estarem dia 2 de novembro no Monte Manaim, para se livrarem desta preocupação de se protegerem, porque não existe uma proteção física eficaz que te dê paz. Você pode colocar tudo quanto é proteção física na sua vida, na sua casa, que você ainda assim está vulnerável a todo tipo de males, a todo tipo de ataques, se você não tiver a proteção do Arcanjo Miguel. Você vê que até dentro de uma escola particular, né? Até dentro de uma creche, de uma escolinha de criancinha pequenininha, aconteceram tragédias, coisas horríveis, mortes. Imagina essas famílias, tem orado por essas famílias para que Deus conforte, o Espírito Santo conforte e revele a essas pessoas a importância de se ter um pacto com o Arcanjo Miguel para que tragédias maiores não continuem acontecendo. Você vê nitidamente uma pessoa desprotegida. Quantas desgraças acontecem na vida dela porque elas não têm o pacto de proteção com o Arcanjo Miguel. E a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que tenhamos uma vida em abundância aqui na terra. E quem vai nos dar essa abundância é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aí às vésperas de 2018, faltam 2 meses para o ano acabar, e 2018 é o ano da porção dobrada. O 8 formam 2 alianças. A porção dobrada, a dupla honra de Deus na tua vida. E aí eu te pergunto, do que adianta Deus te dar tantas coisas maravilhosas como Ele tem para te dar, se a porta que Deus colocar as coisas na sua vida permanecerá aberta e acessível aos teus inimigos para roubarem de você tudo que Deus te der, saquearem de você tudo que Deus te der? Ontem eu falava sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias agradou a Deus e Deus deu a ele muita prosperidade, Deus deu vitórias a ele, Deus fez com que o reino que ele governava, onde ele reinava ali, fosse próspero, o povo tivesse tudo do bom e do melhor, o país se tornasse um país rico, Israel, e de repente, por uma falta de orientação espiritual, por uma falta de vigilância, por uma falta de proteção, ele perdeu tudo que ele tinha. Muito triste a história de Ezequias. Ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Então você vê também, como eu já venho citando vários exemplos aqui para você entender, quando você vê o jovem, a parábola que Jesus contou do jovem rico, né, do rico e de Lázaro, que sonhava, almejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, porque vivia uma vida miserável. Mas antes de se tornar miserável e ter o corpo cheio de feridas, onde os cães lambiam suas feridas, o inimigo debochava da cara dele, antes disso ele tinha tudo. E o inimigo roubou tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha salvação, mas ele não tinha proteção. Então, você precisa entender essa importância de se ter um pacto com o Arcanjo Miguel para você conseguir barrar todo o acesso do inimigo à tua vida e aquilo que você tem. Tanta gente aí compra uma televisão, passa um pouquinho, a televisão estraga. Tem gente que chama isso de azar, né? A pessoa azarada. Mas não é uma pessoa desprotegida. Tudo dá errado para ela. Ela dá um passo para frente, 2 passos para trás. As coisas parecem que vão começar a caminhar, de repente tudo embaraça. Por quê? Porque o acesso do inimigo está livre à tua vida. E isso se bloqueia com a espada, com o Arcanjo Miguel, a presença do Arcanjo Miguel, que é a proteção. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ninguém é salvo senão por Jesus. Ninguém vai a Deus Pai senão por intermédio de Jesus e pelo nome que está sobre todo nome, que é o nome santo de Jesus. Agora, proteção é Arcanjo Miguel. Porque neste tempo, diz a palavra de Deus, Deus enviaria o Arcanjo Miguel, o príncipe
comandante dos anjos da guarda, dos anjos de batalha espiritual, para livrar todo aquele que tiver o nome achado no livro da vida. Então você vê que é muito claro esta importância para aquelas pessoas que têm a revelação e para aquelas pessoas que decidem ter uma vida de paz, decidem ter uma vida de sossego, em saber que todas as coisas cooperam para o teu bem, que inimigo nenhum tem acesso à tua vida, tem poder de tocar na tua vida e naquilo que é teu. Nós vamos ter o ato da proibição agora, dia 2 de novembro, lá no Monte Manaim, onde nós vamos proibir todo e qualquer inimigo de tocar na tua vida e de tocar em tudo aquilo que é teu. É uma questão de fé e de obediência ao Espírito que nos revela e que nos conduz. E meu pai estava falando nessa madrugada sobre os tempos de Deus. A importância de se entender os tempos de Deus. E ele falou que quando uma pessoa tem 20 anos, ela tem uma cabeça. E quando ela tem 30 anos, ela tem uma cabeça completamente diferente de quando ela tinha 20. E com 40 anos, a cabeça da pessoa é diferente de quando ela tinha 30 e assim por diante. E isso me fez lembrar, ontem, quando eu estava na casa do meu pai, e o meu sobrinho neto, Adelino Neto, chegou e me deu um beijo e começou a conversar comigo e tudo, me contando da quantidade de tarefas que ele tem, das aulas extracurriculares que ele tem. Ele faz aula de luta e faz Krav Maga, que é uma luta israelita, né? Um esporte muito bacana. Ele faz as aulas dele em inglês e tal. E ele estava me falando que ele estava muito cansado, o que ele poderia fazer para poder melhorar aquele cansaço, porque ele acorda todo dia às 5 horas da manhã para ir para o colégio, e passa a manhã no colégio, chega e tem que almoçar e se dispor para fazer as tarefas e as outras aulas que ele tem. E eu vi ali as preocupações dele como um garoto, um adolescente de 13 anos. E aí eu vi que muitas coisas que ele falava, eu falava na idade dele. E eu me lembrei do quanto foi gostoso na minha adolescência. Apesar de tantos compromissos na idade de adolescente, importantes para essa idade, a minha cabeça era muito diferente, mas assim, completamente diferente da minha cabeça hoje. É óbvio, se passaram 13 anos. E aí você vê os tempos de Deus. O Neto e o Davi têm muita afinidade e se amam muito, são primos e convivem muito bem. Mas o Davi tem uma afinidade muito maior com o Lucas, que tem 8 anos, Davi tem 4. Então Davi de 4 anos tem muito mais assunto com o Lucas, que tem 8 anos, do que com o Neto, que é primo tanto quanto o Lucas, mas que tem 13 anos. Então você vê que os tempos na vida de uma pessoa precisam ser respeitados. A Emanuela tá ficando em pé, né? A Emanuela, minha filha de 6 meses, tá ficando em pé, vai fazer 7 amanhã, 7 meses da manhã. Ela já fica em pezinha, firme na perninha, mas eu não posso querer que ela ande, porque ela só tem 7 meses. E aí ela depois vai começar a engatinhar e daqui a pouco vai dar os primeiros passinhos, vai cair, depois vai firmar a perna e daqui a pouco já está começando a falar, porque ela já fica balbuciando e já está aprendendo a fazer assim. E a gente acha aquilo uma explosão de fofura e de amor. Mas eu fiz uma reflexão da minha vida e também da vida do homem e da mulher na sua natureza e encontrei a perfeição de Deus no que o nosso apóstolo nos falava nessa madrugada sobre o tempo perfeito de Deus na nossa vida. Então, você vê a vida sentimental, né? Eu me lembro que quando adolescente, meu pai teve muitas conversas comigo, mas muitas, incansáveis conversas comigo sobre a vida minha vida sentimental. Sempre sonhei em me casar e ter filhos e ser mãe. Sempre sonhei. Isso foi um sonho meu desde pequeno. E o Davi fala isso também. Ele é pequenininho, nem é para se pensar nisso agora, imagina.
Mas ele fala que ele tem uma esposinha e não sei o que, imaginária e tal. E ele fica brincando assim. Aí ele fala, meus filhos vão chamar. Aí cada hora ele fala uma coisa, arruma uns nomes engraçados para poder falar. E eu me lembro que eu também, minha forma de brincar sempre era que eu ia ser mãe e tal. E pastora, mãe, pregadora, e meus filhos, ir na igreja com meu pai. Sempre assim. Sonhando com o futuro, é claro. E aí você vê os tempos perfeitos. E meu pai, quando me chamava, enquanto adolescente, para falar sobre minha vida sentimental, ele falava, você precisa respeitar os tempos da vida. Primeiro, você namora. Depois, você fica noivo. Depois, você vai se casar. Prepara tudo lindo. Depois você vai ter a lua de mel, onde você e seu esposo vão estar juntos e vão se apaixonar ainda mais. E é aí que você vai conhecer afinco o seu esposo e ele a você. E depois, quando vocês decidirem dar um grande passo na vida de vocês, vocês vão planejar o tempo certo para permitirem a vinda de um filho com a bênção de Deus. E aí vocês vão ter um filho de vocês ou a filha, e aí vai ser tudo lindo, vai preparar o quartinho, e assim foi. Lindo. Só que você pega a vida de uma pessoa que atropelou estes tempos, e você vê que dá errado, porque os tempos na vida de uma pessoa não podem ser atropelados. Meu pai tem 62 anos e é um homem com uma saúde impressionante. É perigoso meu pai ter mais saúde do que eu. E ontem eu cheguei na casa dele e ele estava fazendo atividade física. E eu achei interessante porque ele foi para a madrugada e falou sobre essa importância. A gente não pode ser omisso às necessidades da vida. Uma pessoa que tem uma idade de 50, 60, 70, 80 anos, ela não pode cruzar os braços e ficar sentada num sofá, assistindo televisão, vendo a vida passar e só auxiliando o sedentarismo, né? Pelo sedentarismo, auxiliando a problemas futuros. Existe uma fase na vida da pessoa que ela precisa fazer atividade física. E eu acredito que isso tem que ser a vida toda, né? Fazer atividade física, escolher os melhores alimentos, os alimentos que Deus fez, alimentos naturais, né? Coisas que vêm da natureza. E empacotar menos. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei tão legal. Empacotar, desembrulhar menos e descascar mais, né? Aí eu logo imaginei, né? Descascar fruta, verdura, mais e deixar de abrir mais pacotinhos industrializados. Isso é uma questão de amor à vida. É uma questão de cuidar e de respeitar os tempos da vida. E os decênios da vida, né, que meu pai falou, as etapas que nós precisamos entender. E Jesus disse assim, anima-te, no mundo passareis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. E ontem eu falava sobre estar animado, hoje eu comecei falando sobre gratidão, que eu acho que é o fundamento de se ser feliz na vida, ser grato, né? Ser grato a Deus, ser grato às pessoas que Deus colocou no teu caminho, na tua vida. Ser grato por tudo que Deus faz, por tudo que Deus é. Ele é maravilhoso. Ser grato pela saúde, ser grato pela água que você bebe, ser grato. E isso é maravilhoso. E ontem, meu pai estava muito grato e muito feliz porque ele escreveu um livro, e mais um livro de tantos livros que ele tem. Ele escreveu um livro falando sobre os mistérios do reino dos céus. Olha, fantástico! Eu comecei a ler o livro e tá assim, é um dos melhores livros que ele tem. E meu pai tá cada dia melhor, né? Eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada demais por ele. Mas, em primeira mão para vocês aqui, eu quero mostrar, você que está me ouvindo pelo rádio, é a sua oportunidade de correr no Facebook, curtir a nossa página e nos assistir também, não só nos ouvir. O Facebook é Apóstola Sol e também Missionária Adelino de Carvalho. É só você digitar lá que vai aparecer a gente.
olha esse livro que logo vai chegar para você em todos os santuários do Brasil. Esse aqui foi o primeiro exemplar que chegou ontem. Olha só, Os Mistérios do Reino dos Céus. Nossa, mas que maravilha! E particularmente, eu amo esses livros do meu pai quando são menores, porque a gente consegue ler eles várias vezes e eles cabem na bolsa. Você coloca na bolsa e você está na fila do banco, você está na fila do supermercado, você está em qualquer lugar, num estacionamento, você tira da bolsa, já está lá, e aí você vai se deliciar da revelação do Espírito e se alimentar num aprendizado, num alimento tão maravilhoso, tão forte, como é o que nos registra os livros do nosso apóstolo. E eu fiquei muito feliz porque ontem ele ficou meio apertado. Quando ele procurou o livro, só tem esse por enquanto, tá chegando essa semana. E ele ficou apertado porque ele foi procurar o livro para poder mostrar para uma missionária, uma presbítera que chegou lá, e eu tinha pegado o livro, mas ele já tinha me dado, tá? Eu não pego nada sem pedir não, viu, gente? Ele tinha me dado, mas ele não lembrava, e ele me deu para me mostrar, eu pedi a ele para mostrar para vocês em primeira mão, gente. Olha que maravilha! Os Mistérios do Reino dos Céus. Se prepare porque é uma leitura maravilhosa e de grande aprendizado, de grande despertamento para a sua vida, como está sendo para a minha vida também. Antes de entrar na mensagem de Deus que eu vou trazer hoje, que é muito profunda, muito forte, e você vai aprender muito hoje pela revelação do Espírito, eu quero aqui mandar um beijo especial para a missionária Suzana, particularmente minha naná, que eu tanto amo. Ontem ela me mandou mensagem, tem me mandado mensagem sempre dizendo do quanto ela tem sido abençoada pelas lives. Ela está nos acompanhando agora. Beijo, te amo, você é uma grande companheira do meu pai e uma grande companheira minha. E como ela, que está em Vitória do Espírito Santo, também muitos irmãos de Vitória sempre me mandam mensagens, comentando sobre a mensagem da live, sobre esse encontro que temos todos os dias. E é maravilhoso isso. Os irmãos de Vitória, do Santuário de Vitória, estão se preparando para inaugurarem a grande catedral de vidro que está sendo construída lá. E meu pai sempre está me contando novidades, porque ele sempre vai lá como apóstolo primaz, ele tem que viajar e acompanhar todas as igrejas do Brasil. Por isso que um dia ele está aqui, daqui a pouco você não sabe onde ele está mais, porque ele vai viajando para poder cuidar das igrejas em várias partes do Brasil. E ele sempre me conta como é que está o andamento do preparo, da construção do santuário de Vitória, a grande catedral que vai ser inaugurada lá, toda de vidro, até as paredes são de vidro. Eu pude estar lá algum tempo atrás e fiquei realmente impressionada. A Bispa Maria dos Anjos me pegou no aeroporto e me levou para conhecer, para ver como está o fluir da construção lá. E está ficando, nossa, linda de viver. Logo nós vamos inaugurar e vai ser uma grande festa maravilhosa para a glória de Deus. Vamos à mensagem de Deus nesta manhã? Maravilhosa, hoje quinta-feira. Quinta-feira é um dia muito especial porque é um dia antes da sexta, e sexta é dia de corrente forte em todos os santuários do Brasil, dia de libertação, dia de poder espiritual, corrente forte do Arcanjo Miguel em todos os santuários, amanhã, sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 34. Jesus disse que este tempo é o tempo do fim. Muito importante entender isso. Nós estamos vivendo o tempo do fim, não o fim dos tempos. É diferente. É diferente. O tempo do fim, nós vamos ler aqui. O tempo do fim é diferente do fim dos tempos. O fim dos tempos vai acontecer só quando o reino for pregado a todos os quadrantes do mundo. Esse será o fim dos tempos. A vinda do Filho do Homem. Nós estamos no tempo do fim, no tempo de construção para a preparação da chegada do final dos tempos. O reino precisa estar pregado, tem que ter sido pregado em todas as nações do mundo para chegar o final dos tempos.
O tempo do fim é esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? O tempo onde nós estamos estabelecendo o reino, estabelecendo a mensagem revelada, a revelação como instrumentalidade do Espírito, que é quem revela, e construindo a arca. Jesus disse assim, Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Palavra de Deus, palavra de salvação. Jesus disse que será como nos dias de Noé. Como que foi nos dias de Noé? Como que foi nos dias de Noé? Lindo, né? Será como nos dias de Noé. Como que foi nos dias de Noé? Noé, ele começou a construir a arca. E aí as pessoas zombavam dele. As pessoas riam dele. As pessoas tentavam impedir ele. As pessoas debochavam dele. Mas ele continuou firme. Persistiu na revelação do Espírito, porque ele sabia que Deus é Deus. E se ele falou, ele vai fazer. Se ele revelou, é porque está por vir. Então ele foi firme na revelação do Espírito. Você vê aí pessoas que sofrem com a maldição do meio do caminho, nunca conseguem concluir nada que fazem. Até mesmo as coisas espirituais que são de fundamento da nossa vida, de extrema importância, prioridade das prioridades, que é a nossa vida espiritual. Não conseguem levar adiante, não conseguem concluir. Por quê? Porque não tem esta determinação, esta força que vem pela oração, que vem pela revelação acima de tudo. Porque a revelação é o fundamento, é a certeza de que é ordem do Espírito, é vontade de Deus, é o centro da vontade de Deus. Então, começam uma coisa e param. Noé, por mais que ele era zombado, debochado enquanto construía a arca, ele insistiu, ele persistiu naquilo que ele recebeu de Deus, a ordem de Deus para que ele seguisse. Fé, determinação e obra. Fé para crer que é aquilo mesmo que Deus quer dele, por causa da revelação que ele recebeu. Determinação, porque mesmo zombando dele, criticando ele, como fazem com você, como fazem comigo, tantas pessoas que criticam a minha fé, criticam o meu jeito, criticam o fato de eu agir na minha fé assim, com muita certeza, com muita convicção. Querido, fé não é dúvida, fé é certeza. E aí isso incomoda o inferno, por quê? Porque nós agimos numa fé onde nada é impossível para nós. Nós agimos na certeza daquilo que Deus nos revelou e nos escolheu para sermos e vivermos. O melhor dessa terra. Reis do reino dos céus. O reino revelado. E zombavam de Noé enquanto ele construía a arca, igual zombam de mim, igual zombam de você. Por quê? Porque são pessoas que querem ver a sua destruição. Pessoas que queriam acreditar que Noé era mais um qualquer. Só que Noé não era um qualquer, ele era um escolhido de Deus e recebeu a revelação por uma escolha de Deus. Como eu e você, não somos qualquer um, não somos mais um, nós somos escolhidos de Deus para recebermos a revelação do Espírito de Deus. E isso nos faz diferentes. E zombavam de Noé. Imagina, a arca sendo construída, Noé construindo a arca para salvar
ele e sua família, e zombavam dele, todos zombavam dele, e quem zombava dele não entrava na arca. Muito interessante isso, porque é muito importante você entender que enquanto zombavam de Noé, Noé estava preparando a arca para a salvação dele e de sua família. Só que aqueles que zombavam de Noé não estariam dentro da arca, não seriam salvos, porque não ajudaram Noé na construção, muito pelo contrário, criticavam Noé e desprezavam a atitude de Noé. Então Noé foi construindo a arca pela revelação do Espírito de Deus a ele, para a salvação dele e de sua família, como nos diz aqui a palavra de Deus. E Jesus falou aqui em Mateus 24, que seria hoje, e é hoje, como nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé. Então, todos que tiveram a mesma fé que Noé, a mesma determinação que Noé, a mesma convicção que Noé, entravam na arca, porque tinham obras. Fé são obras, né? É a certeza das coisas que não se veem. Noé tinha certeza do que Deus o revelou. Iria vir o dilúvio, ele precisava obedecer e sacrificar, deixar tudo para construir a arca. Não importa se iriam criticar, importa sim é que o dilúvio iria vir porque Deus falou, mas Deus disse, eu salvarei tu e toda a tua casa. A salvação que está dentro da arca. Tudo pela salvação da família de Noé. Agora, Mateus 12. A família de Noé e a nossa família. Quem é a nossa família? Quem que é a nossa família? Jesus fala sobre isso em Mateus 12, 46. Olha que fantástico. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar contigo. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Jesus falando. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então quem que é a família de Noé? É aquele que acredita na construção da arca. Quem que é a família de Jesus? Aqueles que fazem a vontade de Deus Pai. Porque Jesus falou isso. Este é meu irmão, minha mãe e meu irmão. Minha irmã, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque estes são os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No tempo de Noé, eram aqueles que acreditavam na construção da arca. Aí você fala, a Arca da Aliança? Não, a Arca da Aliança é uma coisa. A Arca da Salvação é outra coisa. E Jesus disse que seria nos tempos de hoje como foi nos tempos de Noé. Só foi salvo quem estava dentro da Arca de Noé. Nos dias de hoje só é salvo quem está dentro da Arca da Salvação. Que arca é essa? Que arca é essa? Que Arca da Salvação é essa? Só é salvo hoje quem está dentro da Arca da Salvação, que é o santuário. Nós temos um santuário no bairro do Leblon, em Belo Horizonte, que tem o formato de uma arca. Tem um formato da arca mesmo, uma ponta assim, lindo. E é muito importante isso, por quê? Porque nós temos dentro da igreja, dentro do santuário, a Arca da Salvação. E só é salvo aqueles que estão dentro da arca. E estão dentro da arca aqueles que ajudam na construção da igreja, que é salvo. E aí você vê que assim como foi revelado a Noé, Jesus falou claramente, hoje somos revelados neste tempo, que é o tempo do fim. Onde Jesus falou que só serão salvos aqueles que estiverem dentro da arca. O que levou Noé a construir a arca? A revelação do Espírito de Deus. A ordem de Deus que veio por uma revelação a Noé. E ele foi lá e construiu a arca. E a arca nos dias de hoje, o que nos faz entender a arca nos dias de hoje? A revelação. A revelação,
A igreja que não é parede, a igreja que não se limita em parede, em cimento, mas a igreja revelada, a nova Jerusalém que desce do céu, a igreja viva, o corpo de Cristo. Quando nós tomamos a Santa Ceia todos os domingos, nós estamos dizendo que cada pedaço daquele pão é uma partícula do corpo de Cristo, que somos eu, você e todos os que comungam conosco. Porque Cristo é o cabeça e nós somos a igreja revelada, o corpo de Cristo. E a salvação está para aqueles que estão dentro da arca. Não existe salvação fora da igreja. Não existe. E amanhã nós vamos no santuário por causa da corrente do arcanjo Miguel que levanta a gente. É batalha espiritual. Agora, domingo é a Santa Ceia. É a comunhão do corpo, eu, você e todas as milhares de pessoas que ao mesmo tempo estão fazendo isso todos os domingos. A comunhão do corpo de Cristo com Cristo. É o momento onde a igreja e Cristo se tornam um pelo sacrifício do Cordeiro. E quando você sacrifica, é o momento onde você declara o seu amor a Cristo. Por quê? Porque se torna um só. Então a arca de Noé, nos dias de hoje, como Jesus falou, é o santuário, porque é o lugar onde há salvação. Da mesma forma que a arca de Noé foi revelada a Noé para salvar a ele e a sua família, também o santuário é a arca da salvação que o Espírito de Deus te revela para a salvação sua e da sua casa. Salvação da tua alma, principalmente, mas salvação de tudo aquilo que tem atacado você, afligindo você, angustiado você e toda a sua casa. Só há salvação, não há salvação, senão para aqueles que estiverem dentro da arca da salvação, que é a revelação, que é o santuário. Eu quero orar por você nesta manhã de quinta-feira, passar força para você, abençoar a sua vida. Hoje à noite tem uma mensagem forte, revelada do Espírito, 8h30 da noite aqui na nossa live no Facebook. Eu vou me cobrir com o talite vermelho do sangue do Cordeiro e pedir ao Espírito de Deus que complete essa revelação na sua vida. Eu estou debaixo do talite vermelho do sangue do Cordeiro e sobre a tua vida eu estendo agora o castiçal sagrado do Espírito Santo. Feche os seus olhos, concentre-se em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento neste momento a vida deste teu filho, desta tua filha, que esteve comigo nestes minutos de reflexão, de revelação, estes minutos ricos, aonde nos alimentamos do pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dá todas as manhãs. Pai, em nome de Jesus, eu peço que teu Espírito complete esta revelação, fazendo com que essa pessoa consiga digerir tudo isso pela revelação e vontade do teu Espírito, porque tudo o que fazemos é porque somos conduzidos pela tua revelação, pelo teu Espírito, revelador de mistérios, que nos conduz e que nos fortalece. Pai, encha a vida, o corpo desta pessoa de força, para que ela possa se pôr de pé, erguer-te, pôr o pé no caminho, ir até o santuário para receber na sua vida uma mudança na sua história. Porque, Pai, não é vontade do Senhor que nenhum dos teus filhos mendiguem o pão, sofram e vivam uma vida miserável, desgraçada aqui nesta terra, Pai. Porque graça é favor não merecido e é a tua graça que o Senhor quer manifestar e entregar na vida desta pessoa, a tua glória sendo manifestada, Pai, na saúde, melhor saúde no corpo deste teu filho, desta tua filha, prosperidade, tudo do bom e do melhor para este teu filho, para esta tua filha. Meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esta pessoa agora, que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus.
eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Os telefones dos santuários não param, e principalmente o telefone do plantão da oração da madrugada, porque tem pessoas que nunca nem foram no santuário e estão procurando colocar o nome no livro da caravana para ir ao Monte Manaim, porque não podem, sabem que não podem ficar sem o pacto com o Arcanjo Miguel. Mas nenhum ano a mais, porque sabe que existem mortes programadas, doenças encomendadas para dia 2 de novembro. E é muito importante você correr, porque são vagas limitadas e o Monte Manaim suporta um determinado número de pessoas. É para aquelas pessoas que sabem que do jeito que está não pode ficar. E quem tem o pacto com o Arcanjo Miguel sabe que não pode ficar sem renovar. Porque sabe tudo o que aconteceu depois do pacto. A proteção, a maldição que foi transformada em bênção, porque é no monte que Deus transforma o mal em bem. E você que decide pôr um basta no sofrimento e proibir qualquer inimigo de agir na tua vida, sem o pacto com o Arcanjo Miguel é impossível. Então, pacto com o Arcanjo Miguel, dia 2 de novembro, no Monte Manaim, é o único dia do ano. Porque nós celebramos a vida, a vitória da vida, a vitória da tua vida, no dia em que cultuam a morte. Dia 2 de novembro é dia que encomenda-se morte do casamento de pessoas, morte de família, morte de carreira, de negócios, morte dos sonhos, morte da alegria de viver, do prazer de viver. Então é um dia que nós celebramos a vitória da tua vida sobre a morte. Eu quero deixar aqui, porque me pedem muito, os dados da conta do santuário, para que você possa fazer o depósito da sua oferta e receber o talite vermelho do sangue do Cordeiro ou o escudo de Davi. O escudo de Davi, que nós mandamos para qualquer lugar do mundo, de qualquer país. Outro dia uma irmã na Suíça recebeu, Estados Unidos, nós estamos mandando sempre. Porque as pessoas recebem o talite para orar conosco na madrugada, às 11 horas da manhã, debaixo do talite, que é a cobertura espiritual apostólica. Este selo aqui é o selo apostólico. Cobertura espiritual apostólica do vermelho que tipifica o sangue do Cordeiro, o talite israelita. Tá vendo? Ainda tem essa bordinha dourada que a irmã colocou para mim, olha, que gracinha. Muito carinho. Vamos lá. Os dados da conta do santuário. Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Aquelas pessoas que fizerem uma oferta acima de R$1.000 poderão receber o talite ou o escudo. É só pedir. Manda o comprovante pelo WhatsApp que eu vou dar agora e o endereço para receber, para nós podermos mandar para você o talite ou o escudo de Davi. WhatsApp missionária Neuza Dias, prefixo 11 94907 6190, prefixo 11 94907 6190. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você nesta manhã. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Obrigada por estarmos juntos aqui, nesta unidade espiritual, recebendo a revelação do Espírito, nos alimentando do pão nosso de cada dia que o nosso Pai Celestial nos dá. Amanhã, 11 da manhã, como também às 8h30 da noite, quem vai estar aqui vai ser o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria, trazendo uma mensagem revelada do Espírito para a sua vida. Hoje, 8h30 da noite, tem live aqui com uma palavra revelada do Espírito para você muito forte. E 3 horas da manhã, estamos juntos na oração da madrugada. Nosso apóstolo, eu, você e o Espírito de Deus. Todas as madrugadas, às 3 horas da manhã. Ah, apóstola, como é que eu faço para me orar de madrugada? Você pode acompanhar aqui pelo nosso perfil no Facebook, nossa página no Facebook. Apóstola Sol, também missionária Adeline de Carvalho. Você pode acompanhar pelo rádio e você pode acompanhar pelo WhatsApp. É só você, neste número que eu acabei de te dar, você pode estar
mandando o seu nome e solicitando que envie para você gratuitamente como um presente do santuário para abençoar a sua vida todos os dias, enviando para você a oração da madrugada, para você orar conosco de madrugada. O telefone é prefixo 11 94907 6190. Deus te abençoe muito. Paz e luz para você.